Fala galera, beleza? Bora agora bater o centro para mais um vestibular de matemática resolvido da prova da URCA de 2020.1, tá certo? Vamos começar agora com a questão 16, sempre a primeira questão da prova, e o assunto de matrizes. Então, galera, se P é a matriz 1, 1, 1 e 0, e Q é a matriz 1, 0, 0 e menos 1, então P vezes Q vezes a inversa de P. Tudo isso elevado a 2020 vale. Galera, primeira questão da prova, você abre lá a prova de matemática e já vê uma expressão com matrizes elevada a 2020. É para se assustar? De forma alguma, não é? É claro que um vestibular não iria colocar a gente para fazer multiplicar 2020 vezes a mesma matriz, tá certo? O que vai acontecer, geralmente quando acontecem essas questões de matriz elevada a um expoente tão alto, é que quando a gente começa a fazer a multiplicação ao quadrado, ao cubo, aparece-se um padrão, tá certo? E aí, com esse padrão, a gente extrapola ele até o 2020, tá certo? No caso, vai ser exatamente o que a gente vai fazer aqui. Então, bora lá, presta atenção. Galera, a primeira coisa que a gente deve fazer aqui é calcular essa matriz inversa P menos 1, tá certo? Então, quando nós temos matriz e nós temos aqui menos 1, isso quer dizer que é a matriz inversa. Por sorte, a gente está trabalhando com a matriz 2 por 2. E para calcular a inversa da matriz 2 por 2, existe um bizuzinho que eu vou passar aqui para vocês, tá certo? Quando nós temos uma matriz 3 por 3 ou até maior, o cálculo para a gente chegar na matriz inversa é atribuir valores, né? Atribuir valores desconhecidos, no caso, atribuir variáveis aos termos da nossa matriz inversa que queremos descobrir, né? Fazer a multiplicação pela matriz original e então igualar a matriz identidade, tá certo? Então, através desse cálculo, a gente monta sistemas e, através da resolução dos sistemas, a gente chega nos termos de cada um dos elementos da matriz inversa, tá certo? Mas como nós estamos trabalhando com a matriz 2 por 2, existe um bizu e eu vou passar para vocês agora, certo? Então vamos lá. Na matriz inversa, pessoal, para se calcular o valor que a gente quer, né? Para que a gente chegue ao nosso valor da matriz inversa, nós vamos fazer o seguinte. Serão 4 passos. Vou escrever aqui cada um dos passos para vocês. Então, o primeiro passo é calcular o determinante de M. M, pessoal, será a matriz original, tá certo? O segundo passo vai ser dividir M pelo seu determinante. Ok? O nosso terceiro passo vai ser permutar os elementos da diagonal principal. O nosso quarto passo vai ser trocar o sinal dos elementos da diagonal secundária. Ok? Então vamos lá. Vamos fazer o passo a passo para encontrarmos a matriz inversa de P. Então, primeiro passo. O determinante da nossa matriz P vai ser igual a matriz diagonal principal, 1 vezes 0, 0, diagonal secundária, 1 vezes 1, 1, menos 1, não é? Já que sobrou para a gente só a matriz secundária. A diagonal secundária, no caso. Então, o nosso segundo passo, dividir a nossa matriz P pelo seu determinante. Então, eu vou fazer P pelo seu determinante, que é menos 1. Isso aqui vai ser igual a mesma coisa que dividir cada um dos elementos por menos 1. Então, nós vamos ter menos 1, menos 1, menos 1 e 0. Certo? Nosso terceiro passo, galera, vai ser permutar os elementos da diagonal principal. Então, vamos permutar.
Então, nós vamos ficar com... permutando os elementos da diagonal principal, 0, menos 1 e menos 1. E, por fim, o nosso quarto passo, e agora eu já vou colocar P menos 1, porque nós já vamos chegar na nossa matriz inversa, trocar o sinal dos elementos da diagonal secundária. Então, 0, 1 e menos 1. Ok? Então, o primeiro valor interessante para a gente aqui foi achar o valor da matriz inversa, tá certo? Achar P menos 1, achar a matriz inversa. Então, o nosso primeiro passo da resolução da questão, vamos para o segundo. Agora, galera, vamos efetuar multiplicação de cada vez, tá certo? Primeiro, vamos efetuar P vezes Q. Então, nós teremos a matriz P, que é 1, 1, 1 e 0. E vamos multiplicá-la pela matriz Q, que vale 1, 0, 0 e menos 1. Isso aqui vai ser igual a... Vamos lá, galera, ó. Vamos multiplicar a primeira linha pela primeira coluna. Nós vamos ter 1 vezes 1, 1, mais 1 vezes 0, 0. Vamos sobrar com 1, tá? Vamos multiplicar agora a primeira linha pela segunda coluna. Nós teremos 1 vezes 0, 0, mais 1 vezes menos 1, menos 1. Então, teremos menos 1. Agora, vamos multiplicar a segunda linha pela primeira coluna. Teremos 1 vezes 1, 1, mais 0 vezes 0, 1. E, por fim, segunda linha pela segunda coluna, teremos 1 vezes 0, 0, e 0 vezes menos 1, 0 também. Certo? Então, esse é o resultado de PQ. Agora, pessoal, vamos pegar PQ, que nós já sabemos qual é, e vamos multiplicar pela inversa de P. Então, isso aqui vai ser igual a... Qual é a nossa matriz PQ? 1, menos 1, 1 e 0. E agora, nós vamos multiplicá-la pela nossa matriz inversa que a gente descobriu aqui. 0, 1 e menos 1. Então, isso aqui vai nos dar que matriz? Então, vamos lá. Primeira linha pela primeira coluna, 1 vezes 0, 0, mais menos 1 vezes 1, menos 1. Primeira linha pela segunda coluna, 1 vezes 1, 1, menos 1 vezes menos 1, mais 1. Então, aqui nós teremos 2. Então, segunda linha pela primeira coluna, 1 vezes 0, 0, 0 vezes 1, 0 também. Por fim, segunda linha, segunda coluna, nós vamos ter 1 vezes 1, 1, mais 0 vezes menos 1, 1. Certo? Então, essa é a nossa matriz PQ. P vezes Q vezes a inversa, tá certo? Agora, nós vamos trabalhar, pessoal, essa matriz, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer essa matriz, multiplicar por ela mesmo, então teremos ao quadrado ela. Então, P vezes Q vezes P elevado a menos 1 ao quadrado. Vai ser menos 1, 2, 0 e 1, vezes a mesma matriz. Menos 1, 2, 0 e 1. Então, isso aqui vai ser igual, galera, a primeira linha, primeira coluna, nós vamos ter menos 1 vezes menos 1, 1, mais 2 vezes 0, 1. Primeira linha, segunda coluna, nós vamos ter menos 1 vezes 2, menos 2, mais 2 vezes 1, 2. Então, menos 2 mais 2, 0. Segunda linha, primeira coluna, 0 vezes menos 1, 0, mais 1 vezes 0, 0, 0. E aqui, por fim, 0 vezes 2, 0, 1 vezes 1, 1. Certo? Chegamos nesse resultado. Galera, um adendo que eu vou colocar aqui para vocês é que a matriz que nós temos, a diagonal principal, toda igual a 1 e os outros termos iguais a 0, os outros elementos, nós vamos chamar de matriz
matriz identidade, certo? Então, vamos lá. Vamos agora multiplicar a matriz identidade, né? Essa matriz aqui, de novo por essa matriz, tá? Para que a gente tenha, então, isso aqui a terceira. P vezes Q vezes P a menos 1 elevado à terceira. Nós vamos ter a nossa matriz identidade aqui. 1, 0, 0 e 1. E vamos multiplicar ela por menos 1, 2, 0 e 1. Tá certo? Galera, não vou nem passar rápido aqui. Na verdade, eu vou passar rápido aqui para vocês, porque uma das características da matriz identidade é que quando eu multiplico uma matriz, certo? Pela matriz identidade, eu vou ter a mesma matriz, tá certo? Então, aqui, na hora que a gente efetuar essa multiplicação, vocês vão ver que nós vamos voltar para menos 1, 2, 0 e 1. Tá certo? Então, o que é que vai acontecer agora? Na hora que eu tiver aqui o nosso 6 aqui, nós vamos ter P vezes Q vezes P menos 1 quadrado. A quarta, na verdade. Vamos pegar o quê? A nossa matriz aqui, ó. P vezes Q vezes P a menos 1 a terceira e vamos multiplicar de novo por ela. Então, 2, 0 e 1 vezes a mesma matriz. 2, 0 e 1. Isso aqui, galera, a gente já viu. A gente volta para a identidade. Tá certo? E aí, quando nós fizermos aqui de novo, ó, mais uma vez aqui, que nós formos para P vezes Q vezes P a menos 1 a quinta, nós fizermos a multiplicação aqui, ó, 1, 0, 0 e 1, vezes a nossa matriz ali que a gente já viu, 0 e 1. Nós vamos ter exatamente a mesma coisa aqui. Menos 1, 2, 0 e 1. Tá certo, galera? E assim, galera, a gente vai ficar fazendo infinitamente, certo? Então, o que é que a gente tem que perceber aqui? O expoente. Veja, quando o expoente é par, o resultado é a nossa matriz identidade. Quando o expoente é ímpar, o nosso resultado é a nossa matriz P vezes Q vezes P a menos 1. Quando o expoente é par aqui, ó, identidade. E aí, quando o expoente é ímpar, nós temos o quê? De volta a matriz lá, certo? Então, o que a gente tem que perceber é isso. 2020 é um número o quê? Par. Então, logo, o valor disso aí vai ser igual a nossa matriz elevada a 2020, né? Vai ser igual a matriz identidade. Que nada mais é do que 1, 0, 0 e 1. Certo? Então, resposta letra D. Então, essa foi a questão 16, a primeira questão da prova, questão de matriz, tá certo? Então, espero que tenham entendido. Caso não tenham entendido, deixa aí nos comentários a pergunta que eu responderei assim que possível, tá ok? Então, muito obrigado e vamos para a próxima questão.